Projeto Unus, ele tem os primeiros frutos, né? Um deles aí é esse evento que vai ter na Igreja da Restauração. E o segundo nós vamos presenciar hoje. Olha que legal. Pastor Bexiga, chega mais aí, trazer a palavra para nós hoje. Nosso irmão ali da Igreja Joy vai ministrar a palavra de Deus aqui na MPR. Que é lugar de Deus, lá é lugar de Deus também. E ele também é um homem de Deus, não é assim? Amigo meu, é um prazer poder contar com um homem de Deus que, de uma forma tão particular, né, tem cuidado de jovens ali na Joy, mas de uma forma particular, mas de uma forma extremamente inspirada por Deus. Hoje ele vai trazer a palavra aqui, vai ser canal de Deus para as nossas vidas. Creia nisso. Você saiu da tua casa hoje porque Deus queria que você estivesse aqui para ouvir uma palavra que vai trazer por meio desse filho dele, amado e querido. Vamos orar por ele então? Direciona as tuas mãos aqui. Senhor Deus, querido Pai, bendito Senhor, louvamos o teu nome pela vida desse teu filho e pela restauração que o Senhor fez na vida dele, Senhor. Te louvamos pelo grande testemunho que ele tenha contado, o teu grande amor, e por tudo que o Senhor vai fazer ainda pela boca, pelas mãos desse homem. Queremos te pedir que nessa noite, Senhor poderoso Deus, ele seja um canal poderoso nas tuas mãos, para que tudo aquilo que o Senhor tem a entregar nessa igreja, seja por ele entregue. Te agradecemos por tudo que vai acontecer, confiando em ti e entregando nas tuas mãos, Senhor. Tudo para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Pai, eu quero crer na mensagem que o Senhor colocou no meu coração por essa noite, Deus. Os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, Senhor. Deus, derrame sobre a minha vida nessa noite, através da tua palavra, Deus. Essa palavra que a cada dia aumenta a minha fé, Senhor. Pai, obrigado pela liberdade que eu tenho no meu país, Senhor. Deus, sabemos que há tantas coisas ruins no Brasil, mas eu quero agradecer, Senhor, pela liberdade que nós temos de um domingo, Senhor, com a porta aberta, Deus, poder falar da tua palavra, Deus. Pela liberdade que eu tive essa semana de ir numa escola, Senhor, falar para os alunos da tua palavra. Pela liberdade que eu já tive de ir em presídios, ó Deus, falar da tua palavra. Pela liberdade que eu já tive, Senhor, de falar da tua palavra para psicólogos, para médicos, para o prefeito, para o meu filho, para minha esposa, para minha família. Eu quero te agradecer pela liberdade que nós temos no nosso país, Senhor. Isso é motivo de gratidão no meu coração nessa noite, Deus. Deus, obrigado, Senhor, por poder, Senhor, ser usado por Ti, Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por ir no mercado essa semana e a moça do caixa olhar para mim e falar: você é um pregador da palavra, eu já ouvi você pregar uma vez. Deus, é um privilégio que eu tenho. Eu sou o cara mais feliz dessa terra, porque eu fui levantado para pregar a tua palavra, assim como os meus irmãos que estão nesse lugar, Deus. O Senhor nos ungiu, nos capacitou para pregar as boas novas aos cativos, oprimidos e algemados. O Senhor liberou sobre nós, Isaías 61, versículo 1. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Melhor é estar aqui, Senhor, do que em qualquer outro lugar. Espírito Santo, fale ao meu coração nessa noite. Fale ao coração da tua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não sabe, meu nome é Edilson. Pode não parecer, mas eu tenho 40 anos. Eu acredito que Deus me deu uns anos a mais aí, devido a eu ter passado muito tempo longe dele. Sou casado com a Ana Paula, ela é professora. Sou pai do Israel, tem 7 anos, futuro campeão mundial de skate, amém? Agora minha esposa está grávida, quarta-feira vai chegar o Mateus. O Israel clamou pela graça, né? Então ele mesmo deu o nome para o Mateus.
é o Antigo Testamento clamando pelo Novo Testamento. É profético. Amém? E quarta-feira então vai chegar aí, eu estou dormindo o máximo que eu posso, né? Então a partir de quarta-feira o bicho vai pegar, né? E piá é mais tenso. Menina diz que é mais sossegada, mas eu não tive o privilégio de ter uma menina, né? Mas enfim, então meu nome é Gilson, sou pastor ali na Joy, junto com a minha esposa, a gente tem um trabalho maravilhoso que Deus nos deu. Há 6 anos nós estamos com esse ministério. Eu me converti na igreja metodista, uma igreja maravilhosa, né? Onde eu aprendi os princípios da palavra, onde eu fui bem recebido, mas Deus tinha um chamado para mim, uma outra pegada, e o pastor da Metodista me abençoou, e eu, né, hoje estou aí com a Joy Missões Urbanas, que é uma igreja local aqui do Guarapuava. Amém? Então esse sou eu. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou compartilhar uma história bem conhecida, mas eu tenho o costume de falar muito aquilo que Deus tem falado no meu coração. Então eu queria compartilhar uma história bem conhecida da Bíblia. Eu sou tipo um Forrest Gump, assim, cristão. Eu sou um contador de histórias. Então hoje talvez vai ser um pouco diferente. Eu percebo que o pastor Marcelo tem uma pegada mais do ensino. Então ele deve falar grego, hebraico aí, né? Eu sou mais periferia, assim, então eu sou mais contador de história. Então eu gostaria que vocês dessem um desconto para mim, amém? Vai ser só hoje, amém? Então, a história aqui de 1 Samuel 1 vai contar a história de uma mulher que tinha muito problema na vida. Se eu perguntasse para você, quem tem problema na vida? Cara, todo mundo tem. Por mais que a gente está com Cristo, né, a gente tem algumas lutas aí. Mas essa mulher aqui de 1 Samuel 1, ela tinha... Outra coisa, eu vou me segurar muito para não falar na gíria, né? Eu descobri que a Bíblia não condena falar na gíria. Mas eu sei que eu estou numa outra igreja aqui, né? Então vou me segurar um pouco. Não, posso falar? Então beleza. A vida de Ana era muita treta, né? Era muita treta, mano. Então, pense numa mulher, cara. Ela não podia ter filhos. Hoje em dia já é difícil uma mulher que não pode ter filhos. Eu conheço algumas amigas minhas que não podem ter filho. Só que no caso de Ana aqui, nessa época, além dela não poder ter filhos, havia um sentimento de que uma mulher que não tinha filho era amaldiçoada. Então, ela se casa com um cara com um nome lindo para você pôr no teu filho, né? Elcana, né? Meio inglês assim, Elcana, né? E ela casa com esse homem, ela não pode ter filho. E na cultura desse povo aqui, e depois o pastor Marcelo explica isso para vocês, não que Deus permitisse casar de novo, mas na cultura desse povo, quando a mulher não poderia dar filhos, o marido se casava com outra. Então Ana já tinha essa dificuldade de não ter filhos, e agora ela tem que dividir a sua casa com mais uma mulher. Eu costumo dizer, e as mulheres vão me bater no final do culto, já é difícil você com uma mulher dentro da casa, imagina 2. Não achava graça. Mas assim, né, mas claro que Ana era uma benção e tal, mas surge uma penina na vida de Ana. Então imagine, ela já tinha essa luta. As pessoas olhavam na rua, olhavam para a vida dela. O marido dela vinha de uma descendência de sacerdotes da tribo de Levi. Olhavam para a vida dela, e de repente tem mais uma mulher dentro da casa dela. E a Bíblia fala que essa mulher era competidora dela. Você vai ler aí, tudo que eu estou falando está aqui, não se preocupe. Eu estou na hermenêutica aqui, eu estou seguindo. A Bíblia fala que ela é uma competidora. Então imagine, Penina tinha muitos filhos. Ela deu muitos filhos para Elcana. Se imagine Ana, cara, vivendo com essa situação diariamente. Diariamente. Hoje as mulheres trabalham. Tem mulher dirigindo até o ônibus da Praia do Oeste. Outro dia eu vi uma mulher dirigindo o ônibus da Praia do Oeste. Eu falei, Senhor, guarda ela. Não, mas as mulheres evoluíram. Elas estão uma benção. Talvez ela seja a melhor motorista da Praia do Oeste. Mas hoje as mulheres têm aí a Jequiti, tem um monte de coisa para fazer. Naquela época, a mulher ficava dentro de casa. Tem a Jequiti é bravo.
Não, mas é bom vender Jequiti. Tá? Tinha um troco aí. Né? Tá bom, a Natura. Né? Natura é mais massa. Esse ano eu fiz aniversário, cara, o que eu ganhei de coisa da Natura, cara. Dá pra me revender, cara. Muita coisa, creme de barbear, cara, muita coisa. Mas enfim, então Ana não tinha muito o que fazer, cara. Ela ficava em casa, junto com a sua competidora, que tinha uma galera de filho. Imagina o Bolsa Família naquela época. A Dilma ia se quebrar com Penina, cara. Eram 10, né? Porque o Cana falou para Ana, não sou melhor do que 10 filhos. Mas enfim, essa é a história. Você deve estar pensando, cara, eu nem tenho problema, cara. Eu achava que eu tinha problema. Essa mulher aqui tinha problema. Tinha problema. Mas é o seguinte, todo ano eles iam no templo. Todo ano eles iam no templo. E agora eu vou começar a mensagem. Um dia Ana estava em depressão, tomava remédio controlado, tarja preta. Ela cara, não comia. Ela não comia. Cara, imagine. Eu já tive depressão, é horrível. É horrível. Parece que a pessoa que tem depressão é um vadio que não faz nada. É uma pessoa que finge. Mas eu sei o que é ter depressão, eu já tive. Você não tem vontade de comer. Você não consegue dormir no horário que todo mundo está dormindo. Eu ia dormir 6 horas da manhã. Sabe por quê? Porque eu não aguentava mais. Não tinha vontade de conversar com ninguém. E isso com Jesus. E Ana estava em depressão. Aqui o texto vai falar que ela não se alimentava. Mas um dia Ana, ela foi no templo. E a Bíblia ainda fala que Elcana separava o sacrifício para ela melhor ainda, porque ele amava ela. No fundo ele amava ela. E ela sabia disso. Porque uma mulher, quando é amada, ela sabe. Não é verdade, mulheres? Mas também quando ela não é amada, ela também sabe. E Ana sabia que Elcana amava ela. Mas mesmo assim, com tudo isso, cara, ela não tinha vontade de viver. E como todo ano eles iam no templo, um dia Ana chega no altar de Deus. E Ana faz um voto com Deus. Ela faz um voto com Deus. Ela pega e fala assim para Deus: se o Deus dos exércitos me der um filho homem, o que a Bíblia vai falar? Vamos ler ali. No versículo 9, 1 Samuel 1, versículo 9. Eu gostaria que vocês participassem. Alguém pode ler para mim o 9 e o 10? Alguém que tem uma voz de radialista aí? Então leia lá, irmão. Pode ler o 11, irmão, fazendo um favor. Amém. Ana, ela chega diante de Deus e ela faz uma oração que nos dias de hoje está difícil de ouvir esse tipo de oração aqui. Amargurada de alma, porque na nossa alma, cara, está as nossas emoções. Ana estava com as suas emoções destruídas. A nossa alma é terrível, por isso que o salmista Davi falava assim: louve ao Senhor, ó minha alma, praise the Lord, ó my soul. Ele deu uma ordem para a alma dele, porque a nossa alma é complicada, ali estão os nossos sentimentos. E ela chega amargurada, porque já dei aqui o background aqui, o porquê que ela estava amargurada. E ela chega diante do Senhor, e ela faz essa oração ousada. Ana chegou sem nada no altar, Henrique.
ela chegou sem nada. Ela não tinha vida. Uma mulher dessa, eu imagino Ana pesando assim, cara, sei lá, quantos quilos. Ela chega sem vida, com o rosto entristecido, amargurado. Uma pessoa com a alma amargurada, a face se transmite. Ela chega no templo e faz essa oração. Olha só o que eu aprendo com Ana aqui. Ela chegou sem nada, mas ela já fez um voto com Deus. Esse voto que Ana fez aqui se chama Nazireu. O voto Nazireu era uma pessoa separada para Deus. E o voto Nazireu, ele era por algum tempo. Então o Nazireu não fazia barba, ele não cortava o cabelo. Para você ter uma ideia, o Nazireu, quando ele ia num velório, ele não tocava nem no caixão, porque para os judeus era um sinal de impureza e tal. Então o Nazireu era uma pessoa separada. Só que Ana vai além do voto de Nazireu. O que a Bíblia fala? Por todos os dias da sua vida. Ana chega sem o filho no altar e ela já entrega pela fé. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É claro que nós podemos buscar Deus em casa, mas o coletivo que é muito importante. Nós vimos aqui nesse lugar aqui buscar Deus. É muito importante. Porque um fortalece a fé do outro. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas nós temos que aprender com Ana. Se eu estou pedindo para Deus, para que é? É terrível, cara, porque no Brasil, o brasileiro, ele tem uma ginga, um jeito meio, né, latino-americano, tal. Se você pega, por exemplo, um coreano, as pessoas mais, né, racional, a fé delas é um pouco diferente. Nós temos, me perdoa aqui a expressão que eu vou usar, nós às vezes temos uma fé meio malandra. Eu estou falando de mim. Nós temos uma fé meio, a gente já tem uma segunda intenção. Senhor, me dá um trabalho. Mas para que você quer um trabalho? Claro, é do fruto do trabalho que eu vou conquistar as coisas. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós andamos com Deus, a Bíblia fala que por Ele e para Ele são todas as coisas. Para que eu quero um filho? Deus sondou o coração de Ana. Talvez todos os outros anos, talvez os outros anos que Ana foi lá no templo, talvez ela pediu um filho. Mas naquele dia, Ana chegou diante de Deus e falou: eu vou dar ao Senhor. Ana chegou sem nada e saiu sem nada, porque ela já tinha entregado. Aí Deus sondou o coração dela. Falou: agora sim ela entendeu. Agora ela entendeu. Por que eu estou falando isso? Eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com Jesus. Eu era um cara assim que era muito ativo nas coisas que eu participava. Sempre fui um cara de me envolver de cabeça nas coisas. E eu acreditava em algumas ideologias. Eu tinha algumas coisas na minha vida que eu acreditava. Só que com o tempo eu fui percebendo que o ser humano é terrível, que eu sou terrível. E você vai perdendo a vontade de viver. Assim como Ana não tinha vida. Eu tinha um monte de idealismo, eu tinha umas ideias, vou revolucionar o planeta. Eu era um Che Guevara agora povano. Eu tinha umas ideias revolucionárias, mano. Eu era tipo aquele desenho do Pink Cérebro, eu vou mudar o mundo. Só que, cara, eu fui me envolvendo com as pessoas, e me envolvendo comigo mesmo, e um dia eu me frustrei, cara. Porque não há vida fora do Evangelho, não há vida fora de Deus. Ele é o fôlego para nós, Zoe, o fôlego de Deus. E aí, eu me frustrei. E quando você se frustra, o que você quer? Morrer. Você deseja a morte. E foi isso que aconteceu comigo. Eu desejei a morte várias vezes. E quando eu era jovem, e ainda sou, né? Mas quando eu tinha menos idade,
Eu estava voltando para minha casa um dia, e eu falei para mim mesmo, cara, não tem razão para viver. Não tem, eu já tinha experimentado muita coisa, cara. Eu já tinha vivido muita loucura. Já tinha vivido muita loucura. E eu falei, quer saber, não tem razão de viver, cara. Para que viver? E eu voltando para minha casa, perto da minha casa tinha um caminhoneiro, e ele estacionava a carreta dele assim. E eu deitei debaixo do traçado do caminhão, de madrugada isso. Eu estava voltando da balada, muito louco. Sempre voltava. Quando eu conseguia chegar em casa. Porque várias vezes eu não conseguia chegar em casa. E aí eu deitei, e cara, bêbado é uma desgraça. Onde ele encosta, ele dorme. Eu nem sei se eu tinha muita coragem para me suicidar. Mas eu sei que eu deitei ali e dormi. E olha que ironia, né? Você imagina se o caminhoneiro sai para viajar de madrugada, o que ia acontecer com a bexiga? Sabe o que ia acontecer se aquele dia o caminhoneiro saísse de madrugada? Não ia ter Israel, não ia ter Mateus, não ia ter Joy Missões Urbanas, não ia conhecer o pastor Marcelo, não ia estar aqui. Ali ia se encerrar. E assim como aquele menininho que foi encontrado na praia da Síria, que durou uma semana a comoção no Facebook. Ninguém mais lembra daquele menininho. Sabe o que ia acontecer? Ia sair na Rede Sul Notícia. Morre uma bexiga espremida por um caminhão. Depois de uma semana, cara, todo mundo ia esquecer. Porque hoje nós assistimos o corta pra mim, corta pra mim. A gente comendo, nossa, morreu mais uma mulher lá. Meu Deus, morreu a mulher, as crianças, o cachorro, o papagaio. Foi o vizinho que matou. Não, não é o vizinho, é o marido dela. A gente assiste essas notícias comendo, lambendo o dedo. É terrível. Cara, se você assiste Marcelo Rezende, você está desviado. Não, você não está desviado, você está possesso. Aquilo ali é a indústria do ódio. Um dia meu sogro é fissurado em Datena. Cara, São Paulo, meu Deus, São Paulo é... O Datena não tinha o que falar. São Paulo alagada, São Corta, veio aquele helicóptero lá. São Paulo estava alagado. Cara, é uma esquina que tinha uma enchente, deu uma enchente na esquina. Ele falou que São Paulo estava alagado. Ele ficou meia hora falando aquilo ali. Sabe o que é isso, cara? Isso é uma vida desgraçada. E era essa a vida de Ana. Não tinha objetivo, não tinha propósito nenhum. Só que assim como Ana, um dia, eu falei, quer saber, mano? Olha o que eu falei. Eu fui ousado aquele dia. Na minha ignorância teológica, eu falei, se Deus existe, eu vou ver hoje. Deus não existe, Ele é o grande eu sou. Mas na minha ignorância teológica eu falei, se Deus existe, eu vou ver hoje. Cara, nós precisamos de orações assim, cara. Sabe o que aconteceu? Eu vi Deus, cara. Eu tive uma experiência com Deus. Olha, cara, eu já experimentei muita coisa, cara. Eu já tomei umas paradas sinistras. Uma vez tinha uns caras com um balde, com uma concha, tomando assim. Eu vou dar um gole aí. Eu tomei aquele negócio, cara. Meu Deus do céu, cara. Parecia que tinha um urso dentro de mim, cara. Eu já tomei muita coisa. Tinha um amigo meu uma vez que ele pegou e jogou uma corda em cima da casa, assim, 3 horas da tarde. E estava segurando, assim. Daí a mãe dele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, o vento vai levar a nossa casa. Cara, eu tinha tomado um chá de gugu, cara, estava muito louco. Eu já experimentei umas coisas pesadas. E eu não vou ficar dando receita aqui para ninguém. Mas eu sei dizer, cara, que o dia que eu tive uma experiência com Jesus, cara, e eu não estou comparando Jesus e o Espírito Santo com droga. Mas o diabo, ele é sujo, o diabo, ele gosta de copiar a sensação que o Espírito Santo provoca em nós. Eu sei dizer uma coisa, meu amigo. Eu não sei como que um aspirador de pó por dentro. Mas eu sei que um cara orou comigo. E eu caí no chão e eu senti um negócio dentro de mim, cara.
sabe, tirando tudo que era sujeira. E eu comecei a rir, cara. Eu falei, que é isso, mano? Sabe aquele house preto? Tome um copo de coca e chupe um house aquele. Cara, eu estava assistindo o show, e era uma igreja tradicional ainda, cara. E os caras estavam escandalizando. Eu já cheguei escandalizando na igreja. A igreja era meio tradicionalzinha assim, tal, no sentido assim das manifestações. E eu estava ali no chão, cara, sentindo tudo aquilo de Deus, e Deus me limpando, e começou a me dar vontade de viver. E foi isso que aconteceu com Ana, porque ela estava orando, e ela começou a orar, e ela começou a se envolver com Deus, ao ponto do sacerdote Eli entrar em cena. Aqui é uma outra pregação, mas eu vou dar Eli era o sacerdote. A Bíblia fala que Eli ficava na porta do templo, sentado numa cadeira, encostado na coluna. Sabe o que é isso, cara? É uma igreja que não se move em Deus. É uma igreja que está encostada na placa da igreja. É uma igreja que está encostada, cara, talvez num cristianismo filosófico. Eli era assim, ele estava ali encostado ali, e os filhos dele tocando horror, porque você vai ver, os dois filhos dele tocavam horror na igreja. Filho de pastor é uma desgraça, se não busca Deus. Por isso que eu oro pelo meu filho, que ele tenha uma experiência com Jesus. E Eli estava lá, e de repente ele vê Ana, e aí você vai ver que a Bíblia diz que Eli confundiu Ana com uma alcoólatra. Você imagina o estado que estava Ana, para ser confundido com uma pessoa que tinha bebido. Ele chega e fala para ela assim, por causa da boca dela, ela estava tendo uma experiência com Deus. E ele exorta ela, e Ana pega e fala, não, meu senhor, eu não sou filha de Belial. Sabe o que é isso? É uma expressão usada, e eu não quero entrar nessa, porque é muito polêmico, eu nem sei da forma que se escreve aqui, mas a questão da bebida alcoólica, mas ela foi confundida como uma embriagada. E depois, mais para frente, ali você vai ver quem era filho de Belial, eram os dois filhos dele. E aí ela fala para o sacerdote, irmãos, sabe o que o Brasil precisa? Guarapuava precisa, Joy precisa, essa igreja que precisa desse tipo de oração, cara. Nós precisamos de pessoas que cheguem no altar e falem assim, eu quero algo, mas para o Senhor. Eu falei para Jesus, eu quero ter vida para o Senhor. Sem conhecer nada da Bíblia, eu fiz essa oração, eu falei, eu quero que a minha vida toque outras pessoas. Isso foi dia 28 de fevereiro de 98. Eu fiz essa oração, primeira vez que eu tive uma experiência com Deus, eu fiz essa oração, eu falei, eu quero viver para o Senhor, eu quero gastar o resto dos meus dias para o Senhor, porque até então eu nunca tinha experimentado aquilo ali. Eu nunca tinha experimentado a paz que excede todo entendimento. Eu nunca tinha experimentado uma alegria, porque Ana não tinha vida. A partir do momento que ela gerou Samuel, ela começou a ter vida. A Bíblia fala que o semblante dela mudou. E ela chega para o marido dela e conta, olha, eu consagrei ele para Deus. E o marido fala, amém, amém, amém. Ana mudou a história desse templo aqui. Tinha um sacerdote encostado no pilar, encostado na história da igreja, encostado no salário dele. Mas ela trouxe mudança para esse lugar, porque depois você vai ver a história de Samuel. Eu nem sei porque que eu trouxe aqui, mas está aqui, caso eu precise, a colinha, né? Ana mudou a história, porque ela fez uma oração ousada. Ela já sai dali pela fé, tendo um filho. Só que antes dela ter esse filho, porque ela teve que ir para casa, né? Você já sabe o que teve que acontecer, né? Aleluia, isso é bom também. Deus abençoou e chamou de casamento. A Bíblia fala que o Cana conheceu ela. O que é conhecer? Ter relacionamento sexual. Meu Deus!
Deus, não fala isso na igreja. Eu falo na Joy, galera, é uma benção, depois do casamento. Amém? Eu creio que o pastor prega isso aqui também, né? Então, Ana já sai dali, cara, entregando aquilo que ela nem tinha. Sabe, pastor Marcelo, que nós precisamos hoje de igrejas, cara, que façam esse tipo de oração. E eu posso falar aqui algumas coisas para ser bem didático. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem tosco aqui. Ó, tosco é coisa... Tosco é uma gíria assim, uma coisa bem simples, né? Não é nem simples, nem sei o que significa tosco. Depois você vai no Google lá, digita o que quer dizer tosco. É uma coisa sem graça, uma coisa, né? Por exemplo, oração de crente. Ah, Senhor, eu quero um carro. Deixa eu falar uma coisa para nós, galera. Você acha que Deus é burro para comprar um carro pela BV Financeira? Quem compra esse carro somos nós. Ô pastor, deixa eu dar um testemunho lá. Irmãos, Deus me deu um carro. Está aqui, Gênesis Apocalipse, o negócio lá da BV Financeira. Deus jamais ia comprar um carro pela BV Financeira. Agora Ele pode nos dar capacidade de pagar esse carro. Isso é uma outra pregação, eu nem ia falar sobre isso, né? Mas agora vou ser bem pentecostal. Acho que Deus quer falar com alguém aqui. Mas... O dia eu fui pregar numa igreja, cara, e eu cantei um rap. E a batida de rap, o bumbo tem um grave assim, né? E de cima da caixa de som tinha um vaso de flor assim. E começou bum, bum, bum. De repente caiu o vaso, cara. E o vaso tinha 50 anos. Era da irmã Doquinha, que já tinha falecido. E aí todo mundo parou, ficou olhando e o vaso rolou e parou no meio, partiu no meio assim. E tinha um monte de jornal, cara, dentro do vaso. Daí eu dei uma de pentecostal, era uma igreja pentecostal. Falei, irmãos, eu vi que os irmãos iam pular em mim e me matar, cara. Falei, irmãos, Deus quer quebrar o vaso nessa noite. Eu sou, aleluia, glória a Deus. Mas eles ficaram tristes que o vaso quebrou. Meu Deus, cara, eu sou terrível, cara. Mas aí, eu até me perdi aqui no raciocínio. Os irmãos querem um carro. Tá, beleza, vamos pegar esse exemplo tosco. Deus me deu um carro, porque a gente ora, amém? A gente ora. Deus me dá um carro, Senhor. Aí o belezão, eu conheço uns caras que fizeram essa oração, uma oração bem esquisita, e nunca mais apareceram, cara. Os caras estão lá na 15, catando as meninas. Você acha que foi Deus que deu esse carro pro cara? Porque não é meio contraditório? Deus ia dar um carro para o cara se afastar do meio do rebanho? Ah, tem umas orações bem tonguinha, galera. Tem umas orações meio sem sentido, assim. Agora, eu conheço pessoas, tem um amigo meu, que ele ganhou uma casa, cara. Ele foi abençoado com uma casa. Mas sabe qual que foi a oração dele? Quando nós era jovenzinho ali, orava na sala da casa da mãe dele. A mãe dele não gostava muito que a gente orasse na sala. Mas nós ia lá, cara, nós orava todo dia. Tinha um piano lá. E nós orávamos lá, cara, todo dia nós orávamos. E um dia ele falou para a mãe dele, ele falou assim, mãe, Deus vai me dar uma casa um dia com uma sala 3 vezes maior que essa aqui, para me levar meus amigos para orar lá. Isso ele falou há 18 anos atrás. Essa semana eu estava orando na casa dele, cara, a sala do cara é maior que essa igreja aqui. Eu falei, cara, para que uma sala desse tamanho, homem? Cara, é para orar. Para que você quer uma casa? Para fazer o Big Brother? Né? Ou vou falar com o Bial, fazer o Big Brother aqui em casa. Não, cara, para que você quer? Esse cara fez uma oração, ele falou, Deus, o Senhor vai me dar uma casa, para que eu possa levar os meus amigos para orar lá. Eu tenho falado para Deus, Senhor, se for para eu estar à frente de uma igreja, para eu gravar um DVD e ficar famoso, Deus acabe por aqui com isso. Eu não quero isso. Eu quero ser como João, convém que ele cresça e eu diminua. Ana fez uma oração, ela teve o bebezinho, e a Bíblia vai falar que ela ficou alguns anos amamentando o Samuelzinho.
Você imagina o dia que ela foi levar o Samuel para o templo, ainda, Júnior? Samuel ali já tinha saído daquela cara de joelho, né? Já estava bem formadinho. Aí ela vai levar para quem? Para Eli. Não, ela foi levar para o Senhor. Não foi entregar para Eli, ela foi levar para o Senhor. Porque ela tinha feito um voto com Deus. E você vai ver a história de Samuel. Com 8 anos, cara. Meu Deus, cara. Com 8 anos ele estava ouvindo Deus. O cara unge Davi. Olha a história de Samuel. Eu não sei o que os pais hoje querem para os filhos. A irmã está grávida aqui. É menina ou menina? Menina? Cara, eu falei para Deus, Deus, eu quero que Israel seja um skatista profissional, porque eu gosto de skate. Mas sabe por quê? Eu quero que ele, ao levantar o troféu do primeiro lugar, fale assim, eu estou aqui para louvar o meu Senhor através do meu esporte, e eu vim aqui para falar de um Deus que salva. Eu quero que o meu filho, cara, toque Guarapuava, toque as nações. Quando a minha esposa estava com ele no ventre, nós colocava a mão e orava e falava, fazia umas orações ousadas. Falava, Deus, que ele tenha o dobro da unção do Jason Upton. Meu Deus, cara. Se você não conhece o Jason Upton, você está perdido. Mas é um cara que flui na adoração, cara. Não, você não está perdido, você está desinformado, só isso. Depois procura Jason Upton. É um ministro de louvor. O cara, meu Deus, cara. O cara, assim, ele dá uma nota no teclado e você começa a pedir perdão para Deus. Você fala, Deus, eu sou o cabelo da pulga. E eu orei um dia e falei, Deus, dá unção dobrada para Israel. E quando meu filho nasceu, algumas horas depois, o médico falou que ele tinha pouca chance de vida. Porque em 1 milhão aconteceu com meu filho. Tem uma tal de vacina, vitamina K, que no público, todas as crianças que nascem já recebem essa vacina. É a falta de vitamina K. Ela não faz, se a criança tiver esse problema, ela não consegue, o sangue não para nela. O sangue começa a sair. Cara, o filho do maçom, o filho do satanista, nasce dando risada. E o meu filho, cara, nasceu sem isso. Aí me falaram isso, que ele ia precisar fazer uma transfusão de sangue. Levaram ele para a UTI. Minha esposa tinha feito a cesárea. E eu falei para ela assim, viu? Vamos adorar a Deus. Fechamos a porta do quarto. E quando eu peguei na mão dela, e falei, vamos adorar a Deus, cara. Se o meu filho nasceu para ficar um dia nessa terra, amém. Vamos adorar a Deus. E nós começamos. Quando eu abri minha boca para falar, bendito é o Senhor, bateram na porta. Um cara abriu a porta e falou assim, eu estava passando aqui na frente, e Deus mandou entrar aqui e dizer que o filho de vocês não vai morrer, porque Deus tem um propósito na vida dele. E eu falei, amém, acabou aqui, cara. Deus falou, está falado. Sabe, cara, que o Brasil precisa, que essa cidade precisa, cara, e que eu preciso é ter essa oração de Ana, é chegar no altar e falar, Deus, eu preciso disso aqui, mas é para o Senhor. Deus, tudo que eu for fazer é para o Senhor. Se eu vou ter uma profissão, é para que o teu nome seja honrado. Se for para mim ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, é para abençoar as nações, liberando ofertas sobre portas abertas, ministérios que trabalham com a igreja perseguida, é para investir em missões, cara. Um dia eu fui pregar numa cidade, e aí um cara me convidou para ir almoçar no restaurante dele. Eu falei, vamos lá. Aí eu cheguei no restaurante do cara, tinha um tapete escrito assim, Ebenezer, até aqui o Senhor. Imagina a entrada do restaurante, cara. Olhei para a parede, tinha um quadro assim. Falei, cara, que quadro mais louco. Ele falou, cara, é a história de Daniel, da fornalha. Olha o restaurante do cara. Aí tinha uma mesa comprida no final, assim, no final do restaurante.
E a gente sentou naquela mesa. De repente começou a chegar uns caras chiques assim, uns caras de terno. Eu já levei um susto, né? E eu nesse nível aqui. Aí os caras de terno, os caras falando meio carioca. O pastor tem uma pira de falar igual carioca, né? Paixão, irmão. Começou a chegar uns caras falando assim. Eu falei, que é isso, mano? Sabe o que era? Tinha uma mesa naquele restaurante para os pastores almoçarem toda segunda-feira, para que houvesse unidade entre as igrejas daquela cidade. E ele falou para mim assim, irmão, Deus me deu esse restaurante para abençoar as pessoas. Sabe qual que era o ministério do cara? Comprar livro para os missionários. Eu falei, meu Deus, cara, esse cara é muito feliz. Esse cara é mais feliz que o Bill Gates, cara. Ele é mais realizado que o Barack Obama. Porque quando você vive para as coisas de Deus, cara, você é como Ana, depois dessa experiência que ela teve com Deus. E essa cidade, cara, eu conheço pessoas que são assim, cara. Eu conheço pessoas que são assim, cara. Pessoas que entregaram tudo para Ele. Pessoas que não têm medo do Eli. Sabe? Ah, pastor, mas é que as igrejas roubam. Vai ver a história de Eli, como que terminou a história dele. E olha, vocês nem têm um Eli aqui na igreja, cara. O pastor é uma benção. Obrigado por 3 glória a Deus aí. E deu um eco assim, glória a Deus, lá atrás. Mas mesmo assim, cara, a Ana tinha um pastor, vamos colocar assim, ele era um sacerdote, terrível. Você vai ver o final da história dele. Ele morreu, ele estava lá, cara, comendo um monte, cara, e os filhos dele tocando horror, ele fingindo que nada acontecia. E a Bíblia fala que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço, cara. Que final terrível. Morreu, cara. Olha só que terrível o final desse cara. Mas você vai ver a história de Samuel, cara. Estava junto com Eli. Quando você busca Deus, mano, não interessa se o fulano, se ciclano rouba, se a igreja tal. Cara, o reino de Deus não precisa dessas coisas. O reino de Deus não vai ser paralisado por causa disso. Hoje o maior discurso, o maior debate no Brasil é sobre homossexualismo. Você entra no Facebook, cara, é difícil, cara. E daí tem uns crentes desinformados, ficam querendo debater com o João Willis, cara. É terrível. Não conhece a palavra. Sabe o que a palavra diz? Fala que Jesus morreu por essas pessoas, cara. Eu não odeio os gays, eu amo eles, cara. Eu amo porque por trás de um cara desse existe uma pessoa. Porque talvez a igreja de hoje olharia para mim na minha época de loucura e ia falar, esse cara aí merece morrer. Esse cara é um prejuízo para o governo. O que o Brasil precisa, cara, é de uma voz profética. O que o Brasil precisa é de orações como Ana, que mudam a história. E Samuel mudou a história, cara. Samuel mudou porque um dia a mãe dele fez uma oração ousada. Guarapova precisa de cristãos que orem ousados, sejam ousados. Esse ano nós oramos, falamos, Deus, nos dê a escola. Dá essa escola para nós pregar. Veja, teve a greve, né? E era um ano menos provável para a gente ir nas escolas pregar. Teve 3 meses de greve, né? Difícil os professores adiar a aula. Pois eu quero te dizer que a semana retrasada eu preguei para 400 alunos numa escola. 400 alunos ouviram o evangelho. Os professores ficavam de boca aberta, porque você imaginou 400 alunos num saguão? Eles falavam, cara, é Deus? Uma professora pegou na minha mão e falou, é Deus aqui, cara. Eu estou programando meu casamento, olhe por mim. As merendeiras, olhe por nós. Você entra na sala dos professores, o cara ateu lá dentro, cara, olhando para mim assim. Não, cara, meu Deus, esse cara aí.
Sabe por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu falo, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero ser um Lucinho Barreto cover. Eu não quero ser o David Quilla cover. Eu não quero ser a Ana Paula, aleluia. Eu quero ser um cara que toca o coração do Senhor. Eu quero incomodar o céu com as minhas orações. Em Joel 2 fala, cara, sobre um povo que ia tocar a trombeta, incomodar os moradores da terra. Eu quero que o prefeito durma preocupado, cara, com nós. Cara, esses caras aí pararam de pedir tijolo para mim. Os caras não pedem mais tijolo para nós, para construir a igreja. E agora? A igreja não vem mais aqui pedir terreno para nós? Será que eles estão crendo no Deus Todo-Poderoso? Dono do ouro e da prata? Fala, Deus. Como, cara, que nós vamos ter uma voz profética e chegar para um vereador e pedir uma caixa de som? Aí o vereador vai olhar para mim e vai falar, cara, cadê o Deus dono do ouro e da prata? Aí depois está lá, cara, Lava Jato. Se a Lava Jato for mais a fundo, vai cair muita igreja. Mas Ana estava no templo, ela estava clamando a Deus. Ela não estava envolvida, cara, com as programações mirabolantes da igreja evangélica, com os shows mirabolantes. Ana estava no chão, gemendo e clamando por Deus. Nós estamos orando, e eu creio que vocês oram aqui também. Cara, nós precisamos fazer como Jeremias. Colocar a cara no chão. Talvez haja esperança para nós. A igreja brasileira não sabe se ajoelhar e pôr a cara no chão. Você vai para a Inglaterra lá, cara, tem a tiazinha lá, a rainha lá, né? Tá quase indo para a fita. Perdão, quase morrendo. Mas se você vê o povo, olha, ela é a, né? E nós aqui, o cara do louvor, né? Se virando nos 30. Irmãos, o rei da glória está aqui. E os irmãos, com um babalu na boca. Amém. Cara do céu. Eu falo lá na Joy pra galera, lá é só zica do pântano lá na Joy. Só gente treta. Eu falo assim, cara, tira o pé da cadeira aí, mano. Você está pensando o quê? Que aqui é a casa do... Tem que tratar com os caras assim. Senão daqui uns dias os caras jogam uma bomba na igreja. Mas glória a Deus, eu vejo o temor na vida deles hoje. Os caras não jogam um papel de bala no chão, cara. Porque eu falo, cara, se você jogar um papel na casa do Senhor, vai descer um raio, vai partir você no meio. Ô pastor, misericórdia! Porque os caras na casa são os bebezinhos da mamãe. Nossa, eu estou pregando outra coisa já. Na casa é o bebezinho da mamãe. Ai, filhinho, o cara tem 29 anos. Vem cá, nenenzinho da mamãe. Mãe, pega aquela bala ali para mim. Já pego, filho. Aí chegou na Joy, cara, só soco na boca do estômago. Falei, cara, o evangelho é libertador, cara. Vai lavar uma louça para tua mãe. Ô pastor, mas não é uma palavra espiritual que é espiritual, a louça é espiritual. E para as meninas então, não sabe fritar um ovo, cara. Daí na igreja quer orar em línguas. Vai aprender a fritar um ovo primeiro, para depois vir querer pregar aqui. Porque não temos temor, perdeu-se o temor, cara. Temor não é tirar o boné para estar na igreja, não é isso. Porque se fosse o problema o boné, nós tinha que tirar o teto da igreja aqui. Ou, né, um dia um cara falou, não pode estar de boné dentro da igreja. Um dia o diretor perguntou assim para mim, você vai de boné na igreja? Eu falei, não, eu vou à igreja de boné. Português correto. Quem sou eu para querer corrigir o cara? Então o problema não é o boné, mas está aqui, ó. 1 Samuel 16:7, né? O Senhor não vê como um homem, o homem olha o exterior, porém o Senhor sonda o coração. Eu conheço o cara, mano, tudo cheio de tatuagem, aquelas, sabe ligado? Aquelas rodas de bicicleta na orelha. E os caras estão lá, meu Deus, chorando, cara.
Tem que pegar um pano para limpar o chão, cara. Porque o coração dos caras é prostrado a Deus. O dia eu fui pregar na PIC, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses caras? Eu falei sobre Paulo, que Paulo matava os cristãos antes de se converter, né? E tinha um cara lá que tinha matado os pais, tinha enterrado no quintal. Daí eu falei, o que eu vou falar para esse cara, mano? Aí Deus falou, fala do amor. Fala do amor. O mesmo amor que você prega para os homossexuais, que você prega para o teu filho, que você prega para você. É isso, cara. A Ana entendeu. Ela chegou no altar e entregou tudo que ela tinha. Ela não tinha vida. E aí Samuel aqui, uma tipificação de vida. Ela entregou a vida no altar. Sabe o gasofilácio aqui que tem aqui? Às vezes dá vontade de pular dentro, cara. É uns gasofilácios meio pequenininhos nossos, né? Mas se nós fizéssemos grandão assim, talvez algumas pessoas iam jogar dentro. Iam falar, eu vou dar minha vida de oferta. O Brasil precisa disso, cara. Agora a pobre precisa disso. De pessoas que façam uma oração como Ana. Ana foi além. Ela não só entregou o filho dela para um voto nazireu, mas ela consagrou. E sabe que é consagrar não tem mais volta. Sabe a diferença de consagrar e santidade? Santidade é uma opção. Eu busco. Tem gente que busca santidade durante a semana e na outra semana não busca. Consagração não tem volta. Eu vejo uns irmãos consagrando o carro para Deus. Deus, eu consagro meu carro para ti. Toma cuidado. Ainda põe um adesivo assim, a serviço do rei. Aí passa na rua, na chuva, aqui em Guarapau quase não chove. Passa na rua, tem uma senhorinha com um neném no colo. E ainda passa na poça d'água e joga água na senhorinha. E está escrito no adesivo lá, ó, a serviço do rei. Sabe esse espiar louco aí que eu falei? Um dia eles estavam indo para a reunião de oração e estava chovendo. E o cara com um carro top assim, eles viram uma menina com uma criança no colo. E eles pararam o carro e falaram, onde é que você está indo? Estou na casa do meu tio aí. Você quer uma carona? A menina ficou cabreira, claro, 2 marmanjos dentro do carro. Nós somos do Senhor. Daí estava rolando um CD de louvor, acho que a menina botou fé neles. Aí ela entrou, os caras levaram ela, está na casa da tia dela. É isso, cara. O evangelho é simples, ele é palpável. Não é um evangelho filosófico de coisas mirabolantes. O evangelho é simples, cara, e começa nesse tipo de oração. Eu não sei, cara, mas a minha oração é, eu vou entregar tudo para Deus. Eu entrego minha esposa, eu entrego meu filho, meus filhos, eu entrego a igreja no qual hoje eu estou à frente. Eu entrego tudo. Eu entrego a minha vida, tudo que eu sou, eu entrego para Deus. Eu entrego para Deus. E aí você vai ver que vai ficar suave. Você vai ver que o cristianismo, cara, é suave, não tem luta. Luta no sentido assim, tem lutas. Nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Luta no sentido assim, meu Deus, como é difícil, cara. Não é difícil. É suave andar com Jesus. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou nele. Agora em fevereiro de 2016, vai fazer 18 anos que eu estou com Jesus, cara. É maravilhoso, cara. Nesses 18 anos, o que eu vivi com Deus, galera, é maravilhoso. Só que sabe o que é mais maravilhoso? Saber que tem muito mais ainda. E tudo começa nesse tipo de oração. E esse tipo de oração nós temos que lembrar todo dia. Aí você vai ver a história de Ana, depois ela teve outros filhos. Ela teve. Eu não sei, cara, mas de repente Deus está falando para você nessa noite, entregar a tua vida para Ele. Ô Pai, se uma pessoa aqui nesse lugar, Deus, entendeu essa mensagem, eu creio que vai haver festa nos céus. Se uma pessoa que foi tocada, Senhor, por essa mensagem, já valeu a pena tudo, Senhor.